Boa noite a todos, sou Selma Souza, da Comunidade Católica aí de Anunciai. Nós estávamos com saudade de você aí em casa. Então, compartilha que hoje o programa está muito bom. Compartilha aí com os amigos, vamos participar, vamos mandar perguntas, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom. E quero desejar, então, aqui uma boa noite para Jaque. Jaque, boa noite, a paz de Jesus, como você está? Boa noite, Selma, boa noite aos nossos convidados, estou bem, graças a Deus. Boa noite você, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam com todos vocês. Como sempre, estarei aqui respondendo aos comentários. Se surgir alguma pergunta durante a entrevista, nos mande que eles estarão respondendo. Não se esqueça de curtir e compartilhar a nossa live para que o amor de Deus alcance mais corações. É isso aí, Jaque. Então, já bora compartilhar com os amigos, com a família, porque o programa está muito bom. E quem está aqui conosco hoje, nessa noite maravilhosa, é o casal Adilson, conhecido como Didi. Pode falar Didi, né, Adilson? E a Paula. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Então, hoje nós estamos aqui com esse casal, onde nós vamos estar falando de um tema muito importante para todas as famílias, que é sobre adoção, né? Esta família linda que formou uma grande família do coração, né? E eu queria que vocês se apresentassem. Com quantos anos de casado, né, que vocês têm, quantos filhos. Então, gostaria que vocês se apresentassem para o nosso povo aí de casa, que está no trabalho, que está nos acompanhando. Então, eu sou Adilson, né, conhecido como Didi. Nós somos casados há 28 anos e meio. E nós temos 3 filhos. Que são, fala aí o nome dos filhos. André, Tiago e Mariana. Nós somos da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês a nossa experiência. É isso aí, uma família muito bonita. E vamos já começar nosso bate-papo. Então, como nosso tema, eles já sabem aí de casa aí que é sobre adoção, né? E nós queremos fazer já a nossa primeira pergunta. Eu acho que é mais para a Paula, né? Vocês não podem ter filhos biológicos? Não. Não. Não podemos. A gente até fez vários tratamentos, passamos por vários médicos, porque vai desanimando, passa por um, desanima, passa por outro, até chegar ao ponto de, não, agora não é mais comigo, é com Deus. Não podemos. Estamos até hoje tentando, não deu certo. Olha lá, olha que pensa, estão tentando. Olha, sim à família, sim à vida, sim aos filhos, é isso aí. E depois de comprovado, né, pela medicina, que vocês não poderiam ter filhos, e como que surgiu a adoção no coração de vocês? Foi naturalmente. Até a irmã dele tem uma filha adotiva, né? Agora eu tenho mais amigos que têm filhos adotivos, mas na época eu tinha uma amiga que já tinha adotado, e isso para a gente foi natural. Ó, não é desse jeito, né? Não é do jeito que a gente quer. Quando a gente entendeu que não era do jeito que a gente queria, que poderia vir do jeito de Deus, né, a gente aceitou. O jeito biológico, né, de Deus, né? Porque acabou sendo a opção que faltava a adoção. E foi o que a gente procurou. Nossa, e vocês, assim, aceitou, veio essa palavra, não, vamos adotar, e não precisou nem convencer o outro? Não, foi natural mesmo. Parece que foi o caminho a seguir, né? E depois de quantos anos casados, Paula? Depois de 13 anos que veio o nosso primeiro filho. Então, vocês ficaram 13 anos, né,
vamos pensar assim, 13 anos tentando vocês engravidarem, né, vamos dizer assim, e não conseguiram nesses 13 anos, aí que veio a adoção. Foi isso. Gente, olha só, depois de 13 anos ali na luta, indo aos médicos. Então, teve o tempo de uns 5, 6 anos de casado, né? Até falar, não, agora a gente vai querer Porque até ter então filho. você não sabia, né? Até então. Até então não sabia. Daí que foi procurar para saber se tinha algum problema, porque normalmente não engravidava, né? Então, faz exame, né? Passa por isso, por aquilo. E foi indo. Foi, acho que uns 4 anos, né? Indo em médico, fazendo as tentativas pela medicina, né? E o primeiro filho de vocês foi o André. Foi o André. O André. E como que foi, Paula, a experiência de segurar o André dias, né? Porque vocês me disseram que ele tinha dias, né? De segurar o André e dizer assim, é meu, esse é o nosso filho. Então, quando fui eu que recebi a ligação, né, da assistente social. Ela ligou, ela falou, tem um nenê de dias aqui, você está interessada? Eu falei, como que eu faço para chegar até aí, né? Que eu sabia que era de longe. Porque antes vocês fizeram um cadastro, né? Um cadastro na cidade de Montemor. E daí, com esse cadastro, a gente se inscreveu em outras cidades. Em outros estados, né? Do estado de Minas e do Paraná. Isso, eram estados que aceitavam pessoas de outro estado. Era Minas e Paraná. Porque o juiz ele pegava a sua ficha, analisava e colocava você numa lista, né? Entendi. Aí chegou o grande dia de ligarem para você se você tinha interesse nesse bebê. Daí a assistente falou, já tem nome? Eu falei, é André. E daí ela já começou a chamar ele de André lá. E daí vocês foram até... Fomos até Turmalina, que é norte de Minas, dá 1.100 quilômetros mais ou menos daqui, para buscar. E chegando lá foi muito interessante que o pessoal recebeu a gente como se a gente já fosse conhecido, já fosse amigo deles. Fizeram um banquete na casa da assistente social. Nossa. Um café Foram muito bem acolhidos. Fomos muito bem. Uma cidade muito pequena. Acolhedora. E foram buscar o André, que ele estava numa família hospedeira, para que a gente pudesse ver antes de falar com o advogado, fazer todo o trâmite, a documentação, né? Para poder trazer ele. E quando levaram ele para a gente, ele era bem grande, um bebê bem grande. Ele nasceu com 4,5 kg. Nossa, então já estava criado. Pensamos, ainda bem que já veio criado, né? Pelo tamanho. E quando vocês viram e pegaram, é ele? Não tinha dúvida, né? Porque o que a gente pedia muito para Deus, né? A gente quer um filho, né? Eu não pedia para engravidar mais, né? Eu falei, eu não quero engravidar, a gente quer um filho. E ele nasceu na quarta-feira. No domingo, eu estava carregando ele. Você entendeu? Uhum. Então, não dava para ter dúvida, né? A gente não foi vendo... ainda a assistente falou, você não quer saber se ele é doente, se ele tem... Eu falei, não, ele está para adoção, então é a nossa vez, né? Você teve uma reação de uma mãe mesmo, porque quando nós, que temos, né, filhos biológicos, quando nasce... nem passa para a nossa cabeça se tem problema, se não tem. A gente quer ver, quer ver o rostinho, a gente quer pegar, não é assim? Foi assim com a gente. Nós fomos lá para buscar o André. Nós não fomos e, de fato, vocês trouxeram. Sim.
Trouxeram o André. Na segunda-feira de manhã, já colocaram um advogado com a gente. E ele fez todos os papéis para pedir a guarda, né? Uhum. E a gente passou o dia andando com assistente social na cidade. No fórum, É. aguardando o juiz para falar com a gente, para poder autorizar a gente trazer o André. E voltamos para casa com ele. Com ele. E o sonho de vocês era crescer essa família, né? Porque você, né? Porque a gente conversou um pouco antes de iniciar o nosso programa e você dizia para mim que tinha um sonho de ter uma menina. A gente não queria um filho só, né? Uhum. Tinha conseguido um, mas tinha esperança de que tivesse mais ligações. Aí né? vocês cadastraram ou esse mesmo cadastro permaneceu? Não, porque como foi para várias cidades, né, veio de uma cidade. As outras podiam ligar. Podiam ligar, né? Entendi. E quando chegou o Tiago, que ligaram para a gente... Depois de quanto tempo do André? O André com o Tiago tem quanto? O André tinha 2 anos e 11 meses. Ligaram para a gente que tinha um bebê e que se a gente queria, era menino. Daí eu falei, vou falar com meu marido para a gente ir buscar, porque era longe também. Era longe. E você dizia que o seu sonho era ter uma menina. Né? Só que daí quando ligaram, era um menino. Era um menino. E algumas pessoas me perguntaram na época, você não queria uma menina? Eu disse para a pessoa, eu queria, mas não sou eu que escolho. É Deus que está me mandando. Se eu estivesse grávida, não ia escolher o sexo da criança. Né? Eu achei muito bonito isso da Paula, quando ela comentou comigo, porque, de fato, é verdade. Quando a gente fica grávida, a gente, às vezes, tem uma preferência, mas não sabe. Então, no seu caso, foi a mesma coisa. Então, na verdade, Deus preparou você como uma mãe biológica mesmo, como prepara uma mãe biológica, porque você estava... assim, grávida do Tiago, mas não sabia o que era. E daí ligaram falando que era menina e você ia conversar com a Adilson. E falei com ele, ele falou, vamos buscar. Né? Chega lá... Né? Longe também. O André é mineiro e o Tiago... Mineiro também. A mineiro, gente boa. Oh. E daí vocês foram buscar o Tiago. Fomos buscar o Tiago, explicamos para o André. A gente está indo buscar seu irmãozinho, do mesmo jeito que foi buscar você, quando você chegou para morar com a gente. Preparou ele, né? Agora a gente está indo lá buscar seu irmão, vamos voltar com ele no colo. E foram buscar o Tiago. E o Tiago tinha dias? Tinha 15 dias. 15 dias. Nossa! E daí veio com o Tiago... Aí começou tudo de novo, né? O cadastro continuou ativo, né? Em todas as cidades. Mas depois de alguns meses, apareceu em Montemor. Mas antes de você falar desse de Montemor, deixa eu só fazer uma perguntinha para você, né, Adilson? Porque a gente estava conversando... que nesse período você ficou desempregado, né? E, querendo ou não, você poderia correr o risco de não ter tido eles, né? Porque um casal... exatamente, porque um casal vai procurar a adoção, de adotar um filho. E desempregado? Então, quando a gente estava fazendo o cadastro para adoção, eu fiquei desempregado. E isso gerou um pouco de medo na gente, se a gente ia passar nesse cadastro, ia poder ser aceito como um casal, né, para adoção. Sim. Mas nós fomos fazer a entrevista com a psicóloga, que é o procedimento, né, para inscrição no cadastro.
E ela falou que não tinha problema nenhum, porque em um momento você está desempregado, mas logo depois você arruma um emprego e... Em outras palavras, o que prevalece é o amor, porque isso acontece em tantas famílias, que a mulher está grávida e logo um ou outro fica desempregado. E quando o André chegou, eu já estava empregado. Olha só. E daí, mas mesmo assim tinha um sonho de ter uma menina. Tinha, né? Mas até não sabia se... Até tinha falado, né? Será que vão ligar para a gente ainda, né? Porque o nome está em todos os estados, aí já começa a aparecer, né? E a nossa dependência era essa. A gente queria, a princípio, um casal, pensava em ter um casal. Bom, daí veio o André, quem sabe veio uma menina, veio o Tiago, e daí a gente ficou pensando, bom, a gente vai parar nos dois, porque não é um casal, mas são 2 filhos, né? Sim. E nós não ligamos para nenhuma cidade para tirar do cadastro. É exatamente isso que eu ia perguntar, porque daí como que funciona, né? Vocês tiveram o André e automaticamente naquela cidade já comunica os outros estados? Eu entendi. As outras cidades continuam com o cadastro aberto, né? Então, essa era a esperança de ter outros filhos, né? Entendi. Então, daí, quando veio o Tiago, vocês não quiseram, então porque daí é só os pais que têm que tirar esse cadastro. Então, daí funciona assim, se você receber uma ligação, você vai ter a opção de aceitar ou não. Ou não. Entendi. E o difícil é falar não, né? Nossa. Mas engraçado que nunca mais ligaram. Pois não, porque se ligasse, daí se vocês iam... Né, porque é difícil mesmo, não? Até houve uma situação, quando a gente estava com o André, que ligaram para ir ver uma menina em Ituiutaba, também é longe, mas nós fomos. Mas chegou lá, nós fomos conhecer, estavam numa casa-abrigo, e nós vimos que não era só essa menina, ela tinha irmãos. Mais irmãos. Mais velhos, né? Ela tinha mais 3 irmãos mais Todos velhos. no abrigo. Todos lá. No abrigo. E daí nós pensamos, nós não podemos levar os 4. E decidimos, então... E só levar um e separar dos irmãos? E levar, porque ela não ia lembrar, né? Porque ela tinha 2 anos, quase 3 anos. Não, ela tinha 11 meses. Era a idade do André. Mas não era... Ela tinha 11 meses. Só que os irmãos mais velhos iam saber que a irmã deles foi levada, né? E eles não, por ser mais velhos. E a gente não se sentiam bem em deixar os irmãos. Deixamos para outra família resolver só esse por problema. conta disso, porque senão vocês teriam trazido o casal com a diferença do André e ela de 1 mês. Nossa, iam ser criados como gêmeos. Nossa. Só que olha como Deus é bom, né? Ele preparou os gêmeos depois. Depois, porque daí vocês tiveram, né, o André, aí depois veio o Tiago, e depois recebeu uma outra ligação. E dessa vez foi em Montemor. E daí nós fomos visitar. Ele sabia, né? Falaram com ele e ele falava para mim, já pensou? Mais um nenê, né? Tem o Tiago, mais um nenê. Como seria, né? E eu não respondia porque eu não entendia. Para ela, eu queria saber a reação dela. Mas sem saber que tinham ligado, né? Então eu falava para ela, né? Já pensou um outro bebê, o Tiago, com meses, né? Daí vem um outro bebê também. Né? Ou seja, ela engravidou 2 vezes numa ligação e você engravidou uma da Mariana.
E não contou para ela, no caso. É. Estava preparando ela para ver se É. aceitava a Mariana. Mas isso é coisa de um dia. Nossa, tinha que resolver. Tinha que resolver. Então eu fui perguntando para ver, né, como que ela ia O Tiago reagir. tinha quanto? Ele tinha quase 11 meses, quase 9 meses. Então, o André, nesse caso, o André estava com Com 3 anos, o André com 3, o Tiago com 9. 9 meses. Aí surgiu a Mariana. Isso. Aí a Mariana com o André é diferença de... Com o Tiago. Com o Tiago, Com o diferença Tiago, de 2 meses. De 2 meses. 2 meses. Ela tinha 6 para 7 meses quando a gente começou a visitá-la na Casa Abrigo, né? E quando vocês viram a Mariana, se apaixonaram. Não conseguiu falar não. E a Mariana é montemorense. Não. Não. Ah, Ela é... Como que é? Esqueci. É de Agudos, da cidade de Agudos. tá. Mas ela foi registrada em uma cidade uma próxima cidade. de Então lá. vocês têm 2 mineiros e Uma paulista. paulista, Uma é. paulista. E nossa, mas que legal. Mas ela foi... Você vê, ela nasceu em Agudos. Veio para Campinas, de Campinas veio para Montemor. Para entrar na sua Ela casa. nasceu em Agudos, ela foi registrada em Cerqueira César e depois veio parar em Montemor. E deixa eu contar um fato muito interessante da Mariana, que eu não esqueço. Eu sempre comento isso com os dois. Então, eles são meus vizinhos, né? Eles são nosso vizinho e a gente sempre faz a novena de dezembro, Natal, de Natal, na vizinhança. E nós não sabíamos que eles tinham adotado a Mariana. Então, nós fomos rezar a novena de Natal na casa deles. E, chegando lá, eu fui surpreendida de ver a Mariana com eles. E a Mariana era magrinha, né? Eles Nossa, tinham era. acabado de adotar a Mariana era magra. E eu fiquei imaginando, falei, meu Deus do céu. A Mariana chegou para a gente dia 26 de novembro. De novembro. E daí, em dezembro, nós fizemos... Começo de Eu acho dezembro. porque não tinha um mês, não tinha um não mês tinha. que vocês estavam com a Não. Mariana. E eu vi a Mariana, nossa, eu fiquei muito surpreendida. Eu cheguei em casa e falei, meu Deus do céu, essa menininha não vai sobreviver, porque ela é muito magrinha. E eu rezava, e eu chorava, e eu pedia a Deus, Deus, ajuda esses dois, porque é o sonho da Paula de ter uma menininha, essa menininha não vai vingar. Hoje, se vocês verem a Mariana... É as pernas que As ela tem. pernão da Mariana. Então, assim, fez parte do nosso convívio, da nossa família, né? E a Mariana é uma das crianças que eu rezei muito. Eu rezei muito pelo fato, assim, de eu chegar na casa deles e ver ela muito magrinha, né? Ela era muito... E, assim, o Tiago, bebê. Porque o Tiago porque era bebê. daí fomos atrás, né? De roupinha de menina, de mamadeira rosa, de bolsa rosa, né? Compramos outro berço, porque ele não saiu do berço, né? Ele com 9 meses, ele estava no berço, e o quarto deles ficou a cama do André e os 2 berços. Ficou no mesmo quarto os 3 dormindo. Né? E assim, para a sociedade, 2 loucos. Não, fala sério. Chamaram a gente, muita 2 gente. loucos, né? Chamaram Porque a gente de onde louco. já se viu adotar um, tudo bem, né? São um casal, não tem filho, vamos adotar um. Aí vem o segundo, uma diferença assim, pouco, porque hoje geralmente as pessoas esperam 5 anos, mais ou menos, né? Aí vem a Mariana com uma diferença de 2 meses com o do meio. Não, só pode ser 2 doidos. Então, e o que a gente pensou? Quando será que vão ligar para a gente de novo? Então, se não aceitar agora, Nossa! isso não vem mais. Isso não vem mais. E se não liga? E nós pensamos em não aceitar a Mariana. Por causa disso mesmo, né? Os 2 Já ter nenês. 2, né? Ficar Sim, como claro. gêmeos. E é normal vocês não ter aceitado. Normal, porque já tinha 2. Naquele dia eu não dormi direito, fui trabalhar, não saía da minha cabeça. Ele não conseguiu a dizer Mariana, não. né? E aconteceu até de eu falar para a Paula, né? Bom, eu tinha que decidir os 2, nós não vamos pegar ela.
Você falou de manhã para mim. Chegou de noite, e na hora assim, que ele voltou do trabalho. Ela contou para uma amiga nossa que a gente não ia aceitar. E essa amiga nossa era próxima da lista de adoção. Olha o rolo. Nossa. E ela já tinha 2, né? Não, depois que ela engravidou, né? Ela tem um adotado, né? Uma menina, que a menina é de dezembro, o André é de fevereiro, juntos quase, E né? não ia dar muito certo você olhar, ainda mais que são amigos, são do mesmo convívio, de você olhar para aquela menina que poderia ter sido sua. Mas eu não consegui. Eu cheguei em casa, eu falei para ela, olha, não tem jeito, nós vamos ter Se que apaixonou buscar. mesmo. Oh, meu Deus. Daí ela falou, amor de pai mas eu já mesmo. falei que não ia aceitar. Então liga para ela agora e fala que nós vamos... Liga para a amiga vou buscar. E desfaz o acordo, que nem era acordo, né? Porque não estava na nossa mão. Eu sabia que ela era a próxima, né? Eu entendi. E ela se animou, só que daí ela engravidou e adotou mais um também. Olha Ela também só, tem 3 filhos. 3 hoje. filhos. E como que foi assim a relação das famílias? Que nem tanto a sua família é enorme, né? E a sua família, porque assim só dá criança, né? Quando reúne a família, todos dá criança. E vocês com os 3 de vocês, normal? São tudo primo, tudo sobrinho? Tem um fato. Quando a gente foi para buscar o André, a cidade não pegava celular. Imagina, 2005, né? Nossa, há 15 anos atrás era difícil. E a gente só pôde dar uma notícia para a família domingo de noite, quando a gente chegou no hotel, que daí ligou de lá. E meu pai, a minha tia veio na casa do meu pai e ele falou, a Paula foi buscar o nenê, né? Então, o meu pai, que já é mais velho, né? A aceitação foi como, nasceu. Ai, que sabe? bonito. E a minha irmã, ontem, conversando disso, ela, falando, se emocionou. Ela falou, vocês, né? Falou para o Tiago, para o André e para a Mariana. É muito importante para a gente, né? Vocês são meus sobrinhos. Eu não tenho mais mãe. Ele também não tem mais, né? E o Tiago pediu para a Neuza, minha irmã, chamar ela de vó. E ela aceitou. Ela falou, pode me chamar de vó. E ele, com a Mariana, fala, vó Neuza. Vó Neuza. E vô Cláudio. Ela não chama mais de tia, chama de vó. Chama Olha de só vó. que bonito. Ela é madrinha do André e é vó dos outros 2. E assim, nesse período, né, já com os 3 filhos, teve muitas dificuldades, né, Paula? Porque não foi fácil. Porque, contando assim, parece que até, nossa, até uma novela dá, né? Não foi fácil. Assim como muitas famílias passam também com seus filhos biológicos, né? Não foi fácil. Se a gente for financeiramente, não, Didi, porque você ficou desempregado, depois se ergueu. Não foi fácil. Não é fácil. A gente pensou, né? Nossos pais tiveram bastante filhos, né? Os pais dela tiveram 6, meus pais tiveram 5, mas a gente com 3 é uma outra época, né? As coisas, a vida, o custo de vida é mais caro, mas a gente, se não pode dar tudo o que eles querem, né? A gente vai mostrar para eles, ajudar eles a terem as coisas devagar, vamos, né, um passo de cada vez, vamos aprendendo as coisas, vamos dar o que a gente pode, né? E a convivência entre eles? Então, hoje, o mais velho tem 15, né? E os outros 2, 12, que eles passam quase o ano inteiro com a mesma idade. A partir de março, eles têm a mesma idade. E a gente explica bastante para eles, né, da situação, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode, né, que eles
Mas assim, entre eles, e entre eles. são irmãos. Briga, brinca, mas está sempre junto. Quando um não está, o outro pergunta. Sempre assim sente falta, né? Muitas vezes eles estão brigando, mas se acontece de a gente precisar fazer alguma coisa, cadê o fulano, cadê ciclano? Um pergunta do outro, porque acostumaram, tá sempre junto, né? São irmãos, não? São o André fala para a gente, né? Quando eles estão brigando. Mas filho é assim. Vocês não quiseram? Por que não ficaram só comigo? Ele fala. Filho briga, irmão filho briga mesmo. Irmão. Que bonito, né? E vocês ensinaram tudo na igreja, batizaram, aí fizeram a primeira com o André, né? Os três. Já fez. Olha só. Só falta a crisma agora. O né? André, né? E assim, como eu conheço vocês, né? Então a gente, né, sabe. Vocês sempre atuantes dentro da igreja. Sempre atuantes, né? Desde quando eu conheço vocês. Sempre. Tanto é que a gente se conheceu nesse meio dentro da igreja, né? Em 99, hein, gente? Foi em 99 que a gente se conheceu. Então, a gente sempre se conheceu dentro desse meio da igreja e sempre vocês com lideranças. Sempre, coordenando daqui, coordenando dali. E um fato muito curioso foi que eu com o Carioca, nós éramos casal, né, a dinâmica do ECC, né, nós éramos um casal coordenador, vamos dizer assim, da diocese, e nós fomos na casa de vocês, convidar vocês para serem coordenador geral, lembra? E foi muito interessante, porque nós chegamos na casa deles, nós convidamos eles para poder ser o coordenador geral daquela época. E daí eu peguei e falei para a Paula assim, e as crianças, com quem você vai deixar? De momento nós não sabemos. Nós nunca sabemos de onde a gente vai deixar eles. No dia, Deus prepara um casal, prepara uma pessoa, e a gente deixa as crianças. Como que é isso? Porque, assim, vocês sempre estão com alguma liderança, sempre estão coordenando alguma coisa. Já foi forâneos, já foram de terceira etapa, que é da diocese, já coordenou várias vezes, já foi de equipe dirigente, já coordenou. E vocês trabalharam mais com os filhos? Muito mais com os filhos do que antes. Então, eu queria que vocês assim explicassem um pouquinho para o pessoal do caso, principalmente para aquele casal, que todas as vezes que a gente vai, muitas vezes, convidá-lo para poder trabalhar, ser agente de pastoral, trabalhar em algum movimento, em algum lugar dentro da igreja, eu não posso porque eu acabei de ter bebê. Eu não posso porque os meus filhos são pequenos. Eu não posso porque ele está desempregado, mas está prestes a receber uma proposta e não vai. Então, sim, são várias desculpinhas que às vezes dão. E vocês sempre disseram sim, sem saber onde vão deixar os três. Mas o que a gente sempre pensou, né? Quem nos deu foi Deus que nos encaminhou os 3 filhos, né? Então, estão pedindo para a gente trabalhar. A gente não pode falar não para Deus, né? Ele fez tudo o que a gente pediu e fez acho que mais do que a gente pediu, né? Porque a gente pedia muito. Olha, eu sei que, né, uma coisa que eu falava muito com Deus, né? Eu sei que não é na hora que eu quero. Eu sei que é na sua hora. Então, me ajude a esperar a sua hora, né? Saber esperar as demoras de Deus, né? E a gente sabe que Ele só faz as coisas quando sabe que você está preparado, né? Ele não... quando você fala, isso não acontece para mim, né? É verdade. E não é desse jeito. Porque é só comigo, minhas irmãs conseguem ter filhos, né? Nossa, isso passou muito pela minha cabeça, né? Todo mundo engravidava, né? E eu sentia que eu não ia engravidar, né? Eu já tinha tirado isso da minha cabeça na época que a gente fez os papéis da adoção. Porque a gente queria filho, a gente não queria gravidez, né? O importante para nós era ter os filhos. E a gente
aproveitou tudo deles, né? Desde pequenininho, o umbigo do André caiu com a gente, né? O Tiago, vendo uma foto hoje, ele falou: o que é isso no meu umbigo? Eu falei: é que não tinha caído o umbigo ainda dele também. A Mariana veio um pouquinho mais velha, com 7 meses, mas um bebê, né? Vivia no colo. É isso que a gente queria sentir. Queria carregar, queria dar mamadeira, né? Queria passar por tudo que a gente passou mesmo, né? E é engraçado que quando a gente tinha só o André, todo o tempo era dispensado para ele, né? Sim. Teve até uma época que a gente revezou, escalava. Olha, quem no acordava mais sábado, cedo? um acorda cedo, porque ele sempre acordou cedo, sempre. Então, no sábado, um acordava cedo, porque cedo era 7 horas da manhã, e o outro no domingo. Então, a gente revezava para poder ficar com ele. Para curtir mesmo. Para ficar com ele, né? Porque ia acordar e deixar os dois, o outro dormir ia um pouco, cansar né? os dois, Sim. né? E depois, quando veio o Tiago E a Mariana, daí nós não sabemos como que isso aconteceu. Porque daí a gente, primeiro, para se preparar para ir na missa, com o André a gente chegava atrasado, com os 3 a gente chegava antes. Então, olha, não dá para entender. Não dá para entender mesmo. A gente, que nem ele estava sempre, cada um num colo, né? O André com 3 para 4 anos já, e os outros 2, cada um num colo, Sim. né? Então, a hora que dormia, tinha 2 colos, né? O duro é quando o André dormia, daí ficava encostado na gente. E quando voltando, né, falando de vocês assumirem essas funções dentro da igreja, e vocês muitas vezes não tinham lugar, e daí vocês acabavam, às vezes, tem em cima da hora, né? A gente sempre procurava, né, os irmãos, né? Eu tenho só irmãs, então, quem pode ficar? Às vezes, ficava um com cada parente, porque tinham medo de ficar com os 3. Tá. Então, no início era só o André, né? Depois o Tiago e a Mariana, nunca ficaram os 3 juntos com alguém. Todo mundo tinha medo, né? A gente, os pais ficam, né? Com todos, e dá conta. Então, a gente sempre separava eles um pouco, as minhas cunhadas, irmãs dele, sempre foram muito boas para mim, né? Porque, dá para você ficar com o Tiago, dá para ficar com a Mariana, né? Na maioria das vezes, elas estavam dispostas. Que bom, né? Ou Sempre então alguma tia, né? A até Nilda tia. chegou a ficar. Quem não ficou com o Tiago e Mariana? Não, até eu já fiquei, gente, com os filhos deles, para eles poderem coordenar, para eles trabalhar no Vão sistema. em paz, larga os 3 aqui comigo. E foi uma situação assim que a gente não tinha mais a quem recorrer. O que nós vamos fazer? Porque de última hora, quem ia ficar com a Mariana não ia poder mais. E como que a gente ia fazer? Ia ter que levar ela para o encontro? Não pode levar, né, a criança, porque a gente não ia poder ficar cuidando dela. Então, tinha que deixar com alguém. Corremos com a Selma. E deu certo, porque Deus sempre ajuda a gente a achar alguém para ficar. Que bom. Já que nós temos uma pergunta aí dos nossos ouvintes, pode fazer. Temos mesmo. E temos vários comentários aqui também de várias pessoas que têm os filhos de coração. Nossa, gente, estamos muito felizes por isso. Temos uma pergunta do nosso irmão Carioca. Ele quer saber, no matrimônio de vocês, quando vocês sentiram no coração um desejo de fazer a adoção. E a Cristina Orlandini, ela quer saber como foi o processo da adoção, se demorou, como tantas pessoas falam que demora, né, o processo. Cada um responde uma aí.
Respondo carioca. Tá bom. Então, a gente sentiu, a partir do momento que a gente não conseguia engravidar biologicamente, a forma que a gente tinha para ter os filhos era a adoção. Então, nós procuramos a orientação para saber como que a gente fazia para poder adotar uma criança, né? Fomos no fórum, né? Minha irmã trabalhava no fórum, ela explicou para a gente que tinha que fazer o cadastro no fórum, fomos procurar assistente social e também procuramos, ficamos sabendo, né, de uma associação, chamava APA, não sei se ainda continua, Associação de Pais Adotivos. Eles dão orientação para os casais que querem adotar como fazer esse processo. Na nossa época, quando nós entramos no cadastro, o cadastro era diferente. A gente podia mandar documentação para outras cidades. Hoje não é mais possível isso, porque é um cadastro único. Você faz a inscrição só na sua cidade e você entra numa fila. E daí, conforme vai aparecendo as crianças, vão entrando em contato, né? Acho que você respondeu até a segunda, né? Não. Não, é que tem que fazer todo esse... Tem que primeiro ir no fórum, né? Eles dão uma lista de coisas que você tem que providenciar, né? É um calhamaço grande, né? Passa por... vai na delegacia para ver se não tem nada de antecedentes criminais, né? Passa pela psicóloga, né? Tem que passar por um médico também para atestar que vocês sanidade mental, né? Estão bem, né, de saúde, para poder entrar no cadastro. E eu tenho a impressão que agora é até mais difícil esse cadastro único, né? Que você pode vir de qualquer lugar o filho para você, né? Uhum. Mas não, parece até, eles têm 3 filhos, foi tudo fácil, né? Exatamente isso que eu ia perguntar. Não foi fácil, né? A espera, né? Quem falava comigo, eu falava, eu estou esperando. Eu não sei de quantos meses, mas eu estou esperando. Porque a gente também colocou, você faz uma opção, né? Você coloca até quantos anos você quer. Se você quer de cor branca, né? A gente aceitou menino ou menina, a gente não tinha escolha, né? Pode ser moreno, né? O então, Tiago veio mais escurinho, mas com essa quarentena, só em casa, ele está desbotando. Olha lá. Então, acho que a tinta não era boa. Ele está desbotando, está ficando quase igual a mãe. E eu não sei se eles estão assistindo, né? Mas assim, diante da dificuldade de desemprego, né, que você passou, muitas vezes dificuldade em criá-los, porque a gente sabe que a educação também não é fácil. Nós sabemos, não é porque vocês têm o filho do coração, né? Nós também que temos nossos filhos biológicos, a gente sabe que hoje é difícil a educação. Alguma vez passou na mente de vocês de ter arrependido? Não, nenhuma vez, nem por nenhuma dificuldade, né? Qualquer dificuldade que a gente tenha enfrentado, né? A gente sempre quis eles e eles são nossos, porque já estão os 3 com a certidão de nascimento em nosso nome, né? Já passou essa fase, graças a Deus, né? Então, nenhuma dúvida de que eles são nossos, né? E assim, arrependimento, a gente pode se arrepender
de não ter guardado dinheiro, né? De ter sempre quisemos passear com eles. Então, as dificuldades vão aparecendo e a gente vai ter que ir se virando, né? O desemprego aconteceu, mas, graças a Deus, hoje a gente está conseguindo... Superou tudo isso, né? Está conseguindo viver. E com a graça de Deus, é bom a dificuldade, as dificuldades vêm, para eles também sentirem que nem tudo cai do céu. É importante, porque daí vocês ensinam, né? Nós ensinamos a dificuldade também. O importante não é ter tudo que quer, né? Exatamente. É saber o que é preciso, o que precisa, né? Eles o dão André, valor, né, para as coisas. Eu até comentei já com você, mas o André agradece pelo pão de cada dia, né? Pelo alimento que a gente tem. Então, eles sabem da importância, né? Que nunca nos faltou comida, né? Graças a Deus. Isso é muito importante, né? Nunca teve falta do que comer em casa, né? E vale lembrar que a igreja, na Igreja Católica, ela incentiva as famílias a adotarem. O Papa João Paulo II, né, talvez foi um dos papas que mais incentivou, que mais escreveu sobre as famílias e sobre a adoção. Ele escreveu numa exortação apostólica, ele afirma que os pais cristãos terão, assim, oportunidade de alargar o seu amor para além do vínculo de carne e de sangue. Eu achei muito bonito isso. Que os pais eles podem fazer uma experiência da carinhosa paternidade de Deus, testemunhada pelos pais cristãos, e assim crescer com serenidade e confiança na vida. A família inteira enriquece dos valores espirituais, porque, na verdade, não é só de pão que vive o homem. Nós temos que ensinar também o caminho de Deus, né? Que nós temos que ensinar isso a eles, né? Pode fazer a pergunta, Jaque. Nós temos uma pergunta aqui. Se filhos maiores é mais difícil a adoção, o processo é mais demorado ou não? A gente acredita que não, que é mais fácil, né? Quanto mais idade você pôr, né, na lista lá, que você aceita até 5 anos, até 10 anos, né? Porque a gente sabe que tem muita criança, né? Mas é muita burocracia para adotar. Eu acho que é por isso que tem tanta criança. E, de fato, é verdade. Hoje nós sabemos que se vai numa casa-abrigo ou até mesmo no orfanato, né, que ainda existe, a maioria das crianças são com essa faixa etária de idade. 4, 5 anos. Hoje, muitos estão atingindo a sua maioridade, que daí acabam saindo dentro de uma casa-abrigo. Né? E me fez me lembrar de um fato, que eu já até comentei com vocês também, sobre uma vez nós estávamos partilhando sobre filhos, família, dentro de encontros mesmo de famílias. E nós estávamos partilhando, nós estávamos conversando sobre adoção e tudo. Eu lembro que nós estávamos em Indaiatuba, né? Se alguém de Indaiatuba estiver assistindo, um grande beijo para o pessoal de Indaiatuba, onde o ECC é tão grande lá em Indaiatuba, onde nós tivemos tantas amizades, tantas né? amizades. E eu lembro que uma vez eu com o Carioca nós estávamos falando sobre adoção. E chegou uma moça, eu não me lembro o nome dela, mas ela é japonesinha, e ela veio falando para mim assim: reze por mim, Selma, reza por mim, que eu queria engravidar. Eu tenho sonho de engravidar, eu quero engravidar. E eu disse a ela, eu falei para ela assim: mas você não pensa em adotar? Ela falou: não, adotar não, eu quero ter, né? E eu fui rezando por ela, né? Nós fomos rezando, nós ficamos assim, daí nós voltamos só no próximo ano, porque uma vez por ano nós voltamos só no próximo ano. O ano seguinte que nós voltamos lá, ela veio de encontro comigo com algumas fotos, mostrando para mim, assim: eu quero mostrar a minha filha para você. Eu falei assim: nossa, mas é sua? Mas você teve filhos? Ela falou assim: tive. Eu falei assim: nossa, eu fiz aquela novena para ela, a novena de Nossa Senhora, que começa 25 de março e termina 25 de dezembro.
Eu fiz essa novena. E eu sempre falava para Deus assim, Deus, é a japonesinha. Eu não lembro do nome dela, mas é a japonesinha. O senhor sabe quem que é. E no ano seguinte, nós encontramos com ela. E daí ela foi mostrando as fotos e tudo. Eu falei assim, mas é a sua filha? Ela falou assim, é a minha filha. Deus me deu. Ela está com 3 anos e nós adotamos. Uma japonesa adotou uma moreninha, assim, igual a Mariana. Então, Deus, quando ele faz a obra, ele faz por completo. Né? Porque provavelmente ela sentiu no coração, assim como você, que ela queria ser mãe. Isso é o mais importante. Ela queria ser mãe. Ela queria um filho. E Deus deu essa menininha de de 2 anos. E veio pronto, você vê? E veio já prontinha. Não precisou nem passar pelos 9 meses. Pois é. Então, a gente percebe assim que essa resistência muito dos casais em terem filhos do coração, a adoção. A gente percebe isso, né? Porque eu lembro que ela regalava o olho para mim, ela falava para mim assim, não, adoção não. Então, a gente percebe essa resistência dos casais. E é por não saber mesmo, porque a hora que você está com o seu filho ali, você não quer saber de nada, que cor que ele é, que ele não é, que ele é seu, né? Tá ali com você. E a gente, né, a gente está falando muito de adoção e tem os filhos adotados também. Eu tenho amigos que são adotados. Eu acho tão bonito um amigo meu, ele fala bem assim para mim assim, que ele não consegue imaginar sem a mãe e sem o pai, já adulto. É um amor assim, né, tão forte, que ele fala que ele não consegue imaginar sem a mãe e sem o pai. E é isso, né, que vocês, pais do coração, passam para eles. Porque desde de quando eles eram bem pequenininhos, a gente sempre contou. Você não nasceu da barriga, né? Você é filho do coração. A gente foi buscar você em tal lugar. Conta toda a história, né? Tem um álbum de nascimento do primeiro ano dos 3 separados. Porque quando eles têm alguma dúvida, eu vou lá nas fotos e começo a contar a história para eles, né? Uma vez o Tiago falou para o Didi, eu queria ter nascido da barriga da minha mãe, né? Porque o Tiago, ele tem um amor pela gente que ele transborda. Ele está sempre abraçando. E o que vocês responderam para ele? Você falou com ele, né? Não nasceu da barriga, mas entrou no coração, né? E não vai sair mais. Não. Eu falo para ele, né? Se você tivesse nascido da minha barriga, não ia ser você, ia ser outra pessoa. E era para vir você, né? Uma vez ele falou, mãe, eu não pareço nada com você. Daí eu fui no espelho, falei, você está vendo aquela bolinha branca do olho? É igualzinha. Então, ai, que lindo. Tem, né? E a Mariana, uma vez, eu quero uma pinta, eu não tenho nenhuma pinta. Daí ela achou uma no braço. Eu tenho uma pinta. Eu falei, tá vendo? Você tem uma pinta, né? Eles tentam, eles querem de qualquer jeito ter os traços de vocês. Né? E o pessoal de casa que não os conhece, vocês podem lá acessar até a página nossa, que tem a foto deles lá. E vocês vão perceber que os 3 são muito parecidos. Lembrando que é 2 mineiros e uma paulista. São super parecidos. A gente até fala, né? Quando a gente viu o Tiago e o André, a gente falava assim, olha, Didi, esse menino é seu filho, sim. Porque a gente acha muito os traços do Didi. Porque Deus modela. Deus o André, desde quando chegou, minhas tias olhavam para o André, falava, ele é a cara do Didi. Olha só, né? Louvado seja Deus por tudo isso. Amém. Né? A CNBB também, ela fez um pronunciamento num artigo que é Família, Questões Relevantes do Documento de Aparecida. Eu achei muito bonito, por isso que eu trouxe para nós aqui. O amor fraterno se expressa de 1000 maneiras, mas a adoção é um gesto profundo de humanismo, sensibilidade, coragem,
Portanto, uma alta forma de caridade, um gesto de fineza e profundidade humanitária. Não podemos esquecer jamais que Jesus foi filho adotivo de José. Nós, pelo batismo, somos filhos adotivos do Pai. E que a adoção é verdadeira geração cultural e espiritual de uma pessoa. Então, vale a pena lembrar, né, que o Jesus foi filho adotivo de José e que vocês herdaram tudo isso, né, por ter. E tem uma coisa, Selma, não é a gente que fez alguma coisa de bom, foram eles que vieram para a gente, né? Que se a gente o casal que é hoje, se deve aos filhos, né? Foi eles que trouxeram a alegria para a gente, a viver em família, né? Nunca a gente pensou assim, nós vamos fazer na adoção, nós vamos estar fazendo uma caridade. Nunca pensamos caridade assim. É para a gente. A gente sempre, a partir do interesse em ter um filho, em formar a família, depois que a gente se casou, né? Eles foram chegando e nós aceitamos do jeito que eles são. Exatamente. E vocês se tornaram até referência, né? Porque muitos casais já vieram pedir aconselhamento, pedir ideias, informações, né? E quem quiser pedir, vocês estão dispostos a estar ajudando, assim como vocês um dia foram ajudados. Sempre pronto. Que precisar. Ai, glória a Deus. E eu quero mandar um abraço para aqueles pais também que tiveram essa mesma atitude que eles. Eu quero mandar um abraço para minha amiga, né, a Caína Conilton, que tem a Raíssa, que é filha adotiva. Quero mandar um abraço para a dona Erondina e para o Zé, que tem o Jorge. Quero mandar um grande abraço para a Cris e do Renato, que é o Vitor e o Francisco, né? Um grande amigo nossos aqui, a Cris com o Renato. Um beijo também para a Débora com o Ítalo. Eles são um exemplo assim, muito legal também, que Deus fez uma obra muito grande também na vida deles, porque eles adotaram a Elisa, que inclusive eu com o Carioca nós fomos visitar, adotaram a Elisa, aí ela ficou grávida do Nicolas, e depois surgiu o Caetano. Então, um grande abraço e tantos outros casais. Na minha família também tem, na família de vocês tem. Tantas famílias. Você que está em casa provavelmente está assistindo, tem filhos adotivos. Então, que Deus possa derramar graças e mais graças, dando sabedoria, para poder estar ensinando os nossos filhos nos caminhos de Deus. E o nosso programa parece que está finalizando, Rogério. Eu não acredito, o papo está tão bom. Você viu como passa rápido? Passa muito rápido. E eu quero também falar também do nosso terço personalizado. Se vocês não têm ainda, adquire. Compra lá para a Mariana, compra lá para o Tiago, compra lá para o André. Nós temos o nosso terço personalizado, que você, adquirindo o nosso terço a R$20, você está ajudando a custear as despesas da nossa casa, aqui na nossa Missão Casa, onde nós fazemos, agora nós estamos meio que parado, né, Rogério? Mas em breve, quando passar toda essa situação, nós estamos retomando nossas atividades e adquire o nosso terço. Adquirindo o nosso terço, você contribui para adquirir as nossas despesas, tá bom? E queria dizer a vocês também que segunda-feira nós temos o programa Falando com Deus, né, Jaque? Que vai estar aqui com toda a turma aqui. Um programa que está nos ajudando muito, um grande grupo de oração. Foi bom demais segunda-feira, hein? Foi muito bom segunda-feira, onde nós podemos clamar o Espírito Santo de Deus sobre os nossos lares, sobre as nossas casas. E segunda-feira tem aí o Falando com Deus. O Amarte Mais volta na segunda-feira, dia 13/7. Eu espero vocês, porque também vamos ter um grande bate-papo aqui também, muito bom. Já que os nossos avisos finais... Isso mesmo. Eu queria aproveitar e mandar um abraço também para a Márcia Marcondes. Ela disse que recebeu o filho de coração dela com 7 dias de vida.
A Luciana Rodrigues, ela diz que ela também tem uma filha adotada, e no dia em que a filha dela adotada chegou, ela descobriu que estava grávida. Olha que lindo. E também gostaria de mandar um abraço para o Luiz Carlos, o padre Fábio Fernandes, que entrou na nossa live. Um grande abraço, padre Fábio. A Bruna de Paula, Su Silveira, Luciana Rodrigues, Adolfo Cordeiro, Eliana Jô, José Queiroz, Valéria Oliveira, Ilma Monteiro, Roseli, Andréia Santos, Jeane Tavares, Ângela de Souza, Márcia Muniz, Evânia, Eva e Lu Lemes. E a todos que compartilharam a nossa live, o nosso muito obrigado. Ficam com Deus. Quer dar um tchauzinho aí, um beijo. Agradecer, né, a oportunidade de estar passando a nossa experiência, né, que possa estar tocando o coração daqueles que estão na dúvida, né? Isso mesmo. Obrigado a todos, né? Um obrigado a todos e uma boa noite. Então, que Deus possa estar abençoando grandemente você que está em casa, que nos acompanhou. Hoje, mais de 110 pessoas estiveram... 123 já, que estiveram aqui conosco. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. E compartilhe depois, né? Porque a gente vai chegar em casa, nós vamos ver ainda, né, o programa. Então, você compartilha. Já pensou? 123 pessoas compartilhando? Olha só que bênção. Onde vai chegar nos corações de muitas famílias que se encontram em dúvida, como o Didi bem falou aqui. Quantas famílias estão em dúvida sobre a adoção? E ouvindo esse casal que nada mais adotou 1, 2, 3 filhos. Então, né, pode ser exemplo para muitos casais. Sim, pode falar. Eu só queria falar mais uma coisa, né? Porque falam bastante de mãe, né? Mas o meu marido aqui do lado, ele é um pai excepcional, né? É um pai presente, sempre foi, né? De trocar os 2 menores para levar para a escola, porque eu saía antes deles entrarem, né? Então, ele que acordava, que ele sempre foi um pai participativo, né? Não tem essa. Filho é da mãe, ela que se vire com os trabalhos. Muito bem. E isso é muito importante falar, porque pai, uma família cristã que tem um pai que ajuda, e tá os 2 que quiseram junto, para não ficar aquele tacando na cara da outra. Foi você que quis, foi você, né? Amém. Glória a Deus por isso. Então, que nós possamos, então, entregar na mão de Deus todas essas famílias, que Deus possa suscitar no coração de mais famílias a adoção, que Deus possa abençoar os nossos filhos, que Deus aí possa estar abençoando a vida de todos os adotados, quantos, né? Que se tiver qualquer dúvida de amor, qualquer dúvida, que Deus possa estar ajudando a fortalecer cada vez mais esse amor de pai, esse amor de mãe. Por tudo isso, nós agradecemos a equipe técnica aqui, o Ari, o Rogério, Deus abençoe a comunidade católica aí de Anunciar, nosso fundador Ney, Padre Fábio, um grande abraço para o senhor que tem nos apoiando tanto. Deus abençoe. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a próxima.